Sejam bem-vindos ao nosso Café com Bauxita. Vamos esperar aí o pessoal entrar na nossa live. Hoje nós temos aí uma convidada muito especial, que é a Fernanda, da Pádua Esquadrias e Vidraçaria. Boa noite para todos, boa noite para a Camila, para o Neto Vidraceiro, boa noite Felipe, Fernando de Patos. A Fernanda já chegou aí, daqui a pouco eu vou chamar a Fernanda. Serralheria Artefama, JC Serralheria, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Bauxita, nossa segunda temporada, quinto episódio. Gostaria de saber da onde que vocês estão se comunicando aqui com a gente, da onde você está assistindo essa live. Diz o seu nome, a sua cidade, para poder eu ler aqui e para que a gente possa conversar e saber de onde vocês são. Jean, Ale Lima, Tiago Coelho, diga aí de onde vocês estão se conectando com a gente. Hoje nós vamos ter aqui a Fernanda da Pádua. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Vidraçaria JN, aí sim, Felipe Jimenez de São Carlos, São Paulo, Jean de Campinas, Emilizotti, Matheus de Lucas do Rio Verde, Pamela, Caio, sejam todos muito bem-vindos. JC Serralheria de Brejetuba, Espírito Santo. O Neto Vidraceiro, Distrito Federal. Tiago Coelho Santos, do Espírito Santo. Seja bem-vindo. Gabriel Gouveia está entrando agora aí na nossa live. Todos muito bem-vindos. Pessoal, clica no aviãozinho para poder chamar as pessoas para assistir a live, para que todo mundo saiba aí que nós começamos a nossa live. Esse aviãozinho você vai convidar aí pelo menos 5 pessoas. O desafio para você, convida 5 pessoas que você acha que essa live pode ajudar. Nós vamos falar com a Fernanda, que é uma empresária aí do nosso segmento da indústria de esquadrias. Ela tem uma serralheria, vidraçaria em Mato Grosso, vai conversar com a gente, vai contar a sua história, vai falar sobre a gestão da sua empresa, a gestão da mulher. Então, olha, você que está assistindo, você que tem a esposa que trabalha junto com você, manda um aviãozinho aí para ela, convida ela e convida mais 4 empresários para participar. Esse é o desafio aí que eu estou fazendo para você. Aproveita também, tem um coraçãozinho aí na sua tela, lá embaixo, isso tudo está do lado direito. Aperta o coraçãozinho, que aí então a gente vai multiplicar essa live para várias outras pessoas que estão no Instagram. Todos vão saber que nós estamos fazendo essa live, e essa live é uma live inspiradora, Todas essas lives são inspiradoras dessa nossa segunda temporada. Nós estamos na segunda temporada do Café com Bauxita. Trouxemos aqui empreendedores que contam suas histórias inspiradoras, Nós quando escutamos essas histórias, isso inspira a gente. Nós aprendemos também com o erro deles, para que a gente possa ser melhor ainda. Estamos sempre aprendendo todo dia. Então, como é de comum, vou aqui fazer uma leitura de uma empreendedora, de sucesso. Vou fazer essa leitura e depois eu vou chamar a Fernanda para estar aqui junto com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Numa das idas a São Paulo para reabastecer o estoque da vendinha, seu Duda acabou comprando muito mais do que deveria de um tecido. Prejuízo certo em uma época em que as coisas não eram tão acessíveis. O espírito empreendedor de Dona Lina assumiu o controle. Ela descosturou uma camisa que tinha na venda
entendeu como a peça era feita, contratou 2 costureiras que passaram a trabalhar no quarto dos filhos e naquela tarde fizeram 3 peças que venderam bem rápido. Da situação, Dona Lina viu uma oportunidade e assim nasceu a Dudalina em 1957. Seu Duda e Dona Lina são os pais de Sônia Rens. Ela, empreendedora, ele poeta. As primeiras lojas de Balneário Camboriú foram deles. Segundo Sônia, as tocadas pela mãe, de quem herdou a sensibilidade para os negócios, eram muito mais bem-sucedidas. Com 11 irmãos homens, Sônia assumiu a presidência da camisaria fundada pelos dois e a transformou na maior exportadora de camisa do país. Perguntada se ser mulher atrapalha, ela respondeu que não. O que importa é o espírito empreendedor. A Dudalina é uma empresa brasileira de confecção e distribuição de vestuário de alto padrão. Ela é muito conhecida principalmente pelas camisas sociais femininas, tendo também modelos diferenciados de blusas sociais masculinas. Sônia Rens demonstrou ter uma visão além do mercado para fortalecer a marca. Sônia soube da importância de estudar o mercado. Assim, ela pôde conhecer as necessidades dos clientes e o que pode ou não arriscar para pôr em prática. Dessa forma, ela percebeu que também deveria dar atenção ao público feminino. Antes, o principal objetivo era atender o público masculino. Além disso, conseguiu entender o gosto dos clientes para inovar nos looks e nas estampas das camisas. Houve também melhoras nos maquinários para a produção das roupas. Essas mudanças despertaram o interesse de grandes lojas para fechar parcerias. Desde cedo, Sônia percebeu que o negócio só desenvolve com conhecimento. Assim, sempre estudou com foco em melhorar a empresa da família. Tanto que tinha apenas 17 anos quando foi para a Espanha estudar o setor de confecções. Como presidente da organização, ela também não parou de se aperfeiçoar. Sônia trouxe tantos resultados positivos que no último ano em que esteve na presidência, a Dudalina possuía quase 100 lojas, mais de 2.500 funcionários e 6 fábricas, além de franquias em outros países. Sua visão de crescimento e coragem para arriscar estratégias fez a marca ser a maior do país no setor. Aqui estão 3 importantes lições que Sônia Rens orienta para todos os empreendedores. Conheça a fundo o seu mercado e cliente. Não tenha medo de arriscar e nunca pare de aprender. Quanto mais conhecimento você tem, maiores as chances de sua ideia se concretizar e evoluir. Que história bacana, né, de Sônia Rens, né, da Dudalina, uma confecção de alto padrão, mas que começou muito pequena, né, e começou a desenvolver depois de um erro, de uma compra de um tecido, e a partir daí a fundadora, né, começou a fazer as suas confecções. E a Sônia Rens, que é uma filha aí de 11 irmãos, conseguiu crescer a empresa com uma visão muito importante e que todos nós devemos levar isso aí para a nossa vida, né? É conhecer bem o cliente e, principalmente, nunca deixar de estudar, nunca deixar de adquirir conhecimento. Bom, dito isso, né, eu vou convidar aqui a nossa entrevistada de hoje, que é a Fernanda, né, ela que é a gestora da Pádua Esquadria Vidraçaria, que também teve os seus altos e baixos e vai conversar com a gente e nós vamos aprender com a história dela. Deixa eu convidar aqui. Ela já está vindo aí. Olá, Fernanda! Oi, tudo bom, professor?
Tudo bem, Fernanda, tudo bem. Muito obrigado aí por aceitar o convite. Né? A Fernanda, que aos 14 anos, né, já ajudava o pai a organizar viagens para lojista, para comprar roupas, né, em outras cidades, e que depois, né, formou-se em farmácia, fez mestrado, deu aula, mas as circunstâncias da vida a trouxe aqui para o nosso segmento, para ela poder assumir a empresa que o marido já administrava. Fernanda, conta um pouco para a gente aí esse seu início lá ajudando seu pai, como é que foi, né, essa sua primeira, essa sua primeira função, seu primeiro trabalho, né, e conta para a gente como é que foi isso. Ok. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz. Espero estar contribuindo alguma coisa, né, para os nossos empreendedores do ramo. A gente sabe o quanto é difícil, né, a nossa área não é uma área simples, né? A gente não é só um comércio e também não somos só prestação de serviço, é indústria, é prestação de serviço, é um negócio um tanto complexo, né? É isso. Mas, então, falando um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Eu comecei a trabalhar cedo, né? Com 14 anos, por iniciativa própria. Eu queria ter o meu próprio dinheiro, né? Eu tinha essa vontade, era uma coisa minha de já ter o meu próprio dinheiro e que fosse fruto do meu trabalho. E aí eu pedi pro meu pai, né? Pai, eu posso trabalhar? Me arruma um emprego. Das minhas amigas, nenhuma trabalhava. Mas isso foi uma coisa que eu quis, assim. E aí ele me arrumou um empreguinho, assim, e eu comecei com 14 anos a ajudar nessa empresa que fazia excursão. E trabalhei até eu terminar a faculdade com ele. Eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Me formei com 21, me formei em farmácia e trabalhei então com ele até eu terminar a faculdade. Era uma faculdade em período integral, então era manhã e tarde. Eu tinha pouco tempo de sobra para ajudar a fazer banco, às vezes de noite, tinham excursões que saíam de noite, então tinha dias da semana que eu ia para a empresa de tardinha e saía de lá 10 e pouquinho da noite, né? Mas enfim, é um período bom que eu acho que já teve um aprendizado, né? Apesar de que quando a É, gente é novo, quando a gente é jovem, a gente acha que sabe tudo, né? E na verdade sabe muito pouca coisa, né? é E verdade. Fernanda, o pessoal está falando assim que teu áudio está um pouquinho baixo. tá baixo? Deixa eu chegar É mais. o áudio. Tá. Coloquei no volume máximo, melhorou? Melhorou, melhorou sim. Tá, coloquei. Então, Fernanda, eu acho que é muito interessante, né, quando a gente já começa novo a empreender, né, sua atitude de empreendedorismo, né, aquela atitude de também querer já ter a sua própria, vamos dizer, liberdade financeira, vamos dizer assim, né, querer o teu dinheiro para que você possa fazer as suas coisas e já começa a, a ir atrás, né, de algum objetivo. Sim. E o que levou assim, a minha curiosidade, né, o que levou você a fazer a farmácia? Por que você escolheu farmácia, não escolheu, sei lá, Outra uma outra coisa, atividade, outra coisa? Era o seu sonho? não, não era o meu sonho. Às vezes eu também me questiono por que eu escolhi farmácia, né? Mas eu sempre fui uma boa aluna, sempre fui de ficar entre as primeiras da classe, sempre estudei bastante, e bem CDF mesmo. E eu ia muito bem em química, gostava muito de química e gostava muito de biologia. Eram umas duas disciplinas que eu mais gostava. E eu já namorava o meu falecido marido nessa época, né? Quando eu entrei para a faculdade, a gente começou a namorar bem cedo, eu tinha 16 anos, 15 para 16.
e eu não queria ir embora da minha cidade. E o único curso que tinha ali era dessa área da saúde, era enfermagem, farmácia e psicologia. E era o curso que eu achei que eu teria um pouco mais de afinidade, porque eu gostava e ia muito bem de química e de biologia também. Então eu optei por farmácia, mas não foi algo que eu sempre sonhei. Durante a faculdade me questionei se era isso mesmo que eu, né, que eu iria gostar e tal. Foi assim, meio que é o que tem, eu não quero ir embora da cidade, quero ficar por aqui, e aí fiz aquilo ali mesmo, sabe? Não foi. Entendi. E qual é a sua cidade? Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, né? E hoje você está aí em Mato Grosso, Longe. longe, né? Mas Longe. então, você não era o seu sonho, mas mesmo assim você continuou, né? Você se apaixonou depois, porque você fez o mestrado, fez pós, né? Uhum. Fiz. Então, aí eu me formei, né? Trabalhei um tempo em farmácia de manipulação, depois trabalhei um tempo em drogaria. E aí chegou o momento que o meu pai e minha mãe abriram uma drogaria para mim, né? Uma farmácia. E eu fiquei 1 ano e meio, quase 2, eu acho, com essa farmácia. E era uma farmácia pequena, achei difícil as coisas. A cidade era pequena, já tinham grandes redes, né, de drogaria. Achei muito difícil de competir, né? Aí eu disse, bom, esse negócio não dá para mim, não tem futuro, vamos vender e eu vou ir fazer mestrado. Naquela época ainda tinha, assim, uma boa perspectiva para você fazer mestrado, doutorado e dar aula numa faculdade, né? E aí eu fui para Curitiba fazer mestrado em farmácia com essa intenção de virar professora, né? Sim, E para docência. E fiz mestrado nesse período que eu estava fazendo mestrado, o meu esposo, ele vislumbrou aqui em Lucas do Rio Verde um mercado muito bom. Ele era uma pessoa extremamente empreendedora, extremamente empreendedora. entendi. E ele trabalhava com o quê na Ele época? tinha, ele tinha várias empresas. Ele tinha um provedor de internet, ele tinha uma pizzaria e ele tinha uma mecânica de mangueiras e conexões que usa para trator, etc. Muita coisa, né? Ó, entendi. O pessoal, o pessoal está doido para saber como é que foi que você parou aí, né? Como é que você foi parar tão longe, né? Primeiro quero agradecer o pessoal que está assistindo a gente, né? E deixa eu ver aqui quem foi o Ricardo, né? O Ricardo Peterson perguntou como foi parar aí. Aí o Pedro Souza também, grande Pedro, né? Ele falou o que levou você para Mato Grosso. Você é fazendeira aí em Mato Grosso? Bom se E, fosse, né? né, Quando eu então eu estava quero. fazendo, quando eu estava fazendo mestrado, as minhas colegas de mestrado lá em Curitiba, o Fernando já estava morando aqui em Lucas, e aí eu falava, meu esposo mora no Mato Grosso, e elas diziam, nossa, teu esposo é fazendeiro? Eu falei, não, não é fazendeiro, ele é vidraceiro. Quase termina com erro, mas não é Termina com ele. fazendeiro. Mas foi ele, né? Ele veio para Lucas, a família dele, a irmã e o cunhado já moravam aqui, o cunhado já era da área da construção civil, era engenheiro civil, e aí ele viu que aqui era uma região rica, era uma região que tinha um potencial legal, tinham poucas empresas na época, acho que tinham 2 ou 3 empresas, né, de esquadria de alumínio, e aí ele disse, não, eu vou vender tudo e eu vou para lá, porque lá eu sei que eu vou crescer, né? E tu termina teu mestrado ali em Curitiba e depois você vem também. E aí eu, enfim, terminei meu mestrado, ele veio na frente, abriu a empresa, a gente começou super pequenininho, era só ele, na verdade, né, que fazia tudo. Então, cabeceava, né, como é que é? Chuta, escanteio, cabeceia, faz gol, defende, faz tudo, né? E e foi dando certo, né? Passou um tempo, daí veio, como o cunhado dele também era engenheiro, ele construiu um prédio, foi um dos primeiros prédios da cidade. Aí quem colocou vidro foi a nossa empresa. E aí foi crescendo, foi indo, né? A E intenção no começo era ter colocado, isso há 12 anos atrás, era ter colocado somente uma indústria de esquadria de alumínio.
Só que na época, aqui em Lucas, não tinha aceitação. O pessoal gostava só de vidro temperado, vidro temperado, e aí o Fernando teve que começar a trabalhar com vidro temperado para poder movimentar a empresa, Entendi, porque não tinha saída na esquadria, né? entendi. O E aí, Fernanda, quero agradecer aqui a presença do Oliveira, que é da Olinox, né, um grande amigo, e dos outros também, outros grandes amigos, alunos que estão acompanhando. O José Abate, né, já colocou aqui, perguntou, né, que ano foi, mas qual foi o ano, não sei se você lembra bem, dessa decisão de ir para Lucas do Rio Verde? 2008. Foi em 2008, né? 2008 ou 2009, uma coisa assim. Sim, tem o pessoal aqui falando que a sua empresa aí é referência no setor, né? O pessoal falou que ser fazendeiro é mais fácil, eu também acredito que seja, né? Ah, concordo plenamente. Não é? Concordo plenamente. A grama do É, vizinho é sempre mais verde, né, do que a nossa. é Principalmente sempre, sempre. E sempre, eu né? gostaria de falar aí com vocês que estão assistindo a gente, né? Vocês que estão aí acompanhando, pessoas que entraram agora. Estou falando com a Fernanda, gestora da Pádua Esquadrias e Vidros, de Mato Grosso. Né? Nós estamos no Café com Bauxite, história de sucesso. Quem quiser fazer perguntas para a Fernanda, clica aí nesta interrogação do lado direito, lá embaixo, e faça a sua pergunta, porque ali é muito mais fácil para a gente poder fazer a leitura da pergunta. Eu fixo a pergunta para ela ver. Então, você pode utilizar esse recurso aí do Instagram. Né? Deixa eu ver aqui. Eu vi alguns trabalhos realizados pela sua empresa. Você está de parabéns, né? O Pedro. Né? O pessoal, né, como eu marquei você, o pessoal foi lá, deu uma olhada nas suas obras. Mas então, Fernando, assim, então o seu marido viu uma grande oportunidade em Mato Grosso, em Rio Verde, Lucas do do Rio Mato Verde. Grosso. Lucas, Lucas do são Rio Verde. Lucas do Rio Verde. Em Lucas do É. Rio Verde, viu uma oportunidade, tinha já alguns parentes, veio na frente, você ficou estudando, tinha uma drogaria, e ele começou lá sozinho, chutando, cabeceando, fazendo gol e apitando o jogo. Isso aí. E aí, né, ele estava sozinho. E a Fernanda, como é que foi a sua vinda para Mato Grosso? Eu não gostei de ter vindo para cá. Não gostei. Eu não queria ter vindo para cá. Eu eu tô querendo convencer minha esposa a morar 200 quilômetros daqui. Tá difícil. Imagina você de um lado da ponta para o outro. Foi bem difícil. Eu era bem apegada, assim, a amigos, família, né? Então, foi bem difícil eu me distanciar tanto, né? Mas meu marido foi muito persuasivo na época. Ele disse: ou você vem ou a gente vai separar. Então, não E, tem muita escolha. A persuasão foi forte. Vamos embora. É para isso que a gente tá junto. Vamos encarar o desafio. mas será E que se eu fizer isso também dá certo aqui? eu acho que não. Eu acho que não. Eu não te aconselho a fazer isso, não. Acho que tem Aí outras você, maneiras de. outra maneira para convencer, né? Tem. Aí você Mas veio. aí eu vim, exato. Quando eu cheguei aqui, eu ainda continuei fazendo mestrado um tempo, então eu me deslocava muito para Curitiba, daqui para Curitiba, então eu era bolsista de mestrado, aí tinha que estar indo e voltando. Concluí o mestrado e engravidei aqui da minha filha, né? E aí eu fiquei um tempo sem trabalhar e voltei a trabalhar dando aula. Eu tinha bebê pequena, não tinha a minha família aqui, né? Tinha a família do Fernando, que dava um suporte também, mas tinha uma bebê pequena e eu voltei a trabalhar dando aula para ensino médio 3 vezes por semana, que aí para mim era tranquilo para ficar com a minha filha. E fiquei dando aula um bom tempo, porque eu já tinha mestrado e eu via que tinha demanda aqui. Dei aula por um bom tempo e aí me veio na verdade a vontade de empreender de novo. Minha filha já estava, acho que com 1 ano e meio, 2 anos, eu acho, uns 2 aninhos. E aí eu comecei a
a pensar em abrir um negócio para mim. E abri era uma loja de presentes, uma livraria, era um supermercado novo, que tinha algumas salas comerciais. E aí eu coloquei essa loja de presentes, livraria. Na época se escutava ainda CD e DVD. Aí coloquei essa loja. Era uma loja bem diferente porque não tinha nada nesse sentido na cidade. E foi bem legal. Eu fiquei com a loja, eu acho que por 2 ou 3 anos, eu acho. Até que a empresa, a Pádua, na verdade, começou a crescer, crescer, crescer. E aí o Fernando chegou para mim e disse, olha, não dá mais, eu não dou mais conta, eu tô com bastante funcionário. Na época eu acho que eram uns 10 funcionários, já 11. E para mim tá difícil, eu não consigo controlar financeiro, eu tô perdendo o controle das coisas. E a minha empresa dá mais que a tua, então o ideal seria você vir trabalhar comigo, né? Na época, então eu tinha E ele a persuadiu livraria. de novo? Oi? Persuadiu de novo? Ou vem ou separa, foi isso também? Não, dessa vez não. Dessa vez o convite foi mais gentil. Eu tava, na época, daí eu tava dando aula na faculdade à noite e tinha a livraria, mas a livraria era tranquilo, né? Assim, ia pouco na livraria, então eu conseguia administrar bem essas duas atividades, de dar aula na faculdade de noite e de tocar a livraria. Aí daí eu disse, bom, então vamos vender, né? Vamos vender a livraria. Vendi a livraria, parei de dar aula, que não ia conseguir, e comecei a trabalhar com o Fernando isso em 2016, final de 2016, foi outubro de 2016, não, outubro de 2015. Outubro de 2015 comecei a trabalhar com ele no financeiro. Eu não No entendia financeiro. de esquadria, não entendia nada, 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 nem. Mas parece que você estava correndo de trabalhar com esquadria, né? Porque ele já estava aqui, você abriu um negócio. Você não queria trabalhar com seu esposo, Fernando, ou você não via no alumínio uma coisa que te encantava? Porque Não você queria abriu a trabalhar com ele. livraria, né? Não queria trabalhar com ele. Ah, Não achava que fosse bom nós ia dois dar trabalhando certo. juntos. Exatamente. Eu achava que não ia dar certo, porque ele sempre foi bastante mandão, assim, sabe? Fugiu a Autoritário, palavra. Isso, autoritário. autoritário, isso aí. Sempre foi bastante autoritário. Eu pensei, não, já chego que eu aguento em casa, eu não vou para a empresa para ficar, né? Aí, então, quando ele me chamou, o nosso acordo foi: ok, eu vou para a empresa, mas você não vai se meter no meu setor, desde que eu traga um resultado positivo. Se o meu resultado for bom, eu não quero ninguém metendo o dedo lá. Então, você me dê autonomia para eu fazer aquilo que eu tenho que fazer. Lógico que se eu não te apresentar resultado, você tem total liberdade de entrar e meter o dedo, meter o bedelho onde quiser. Então, esse foi o nosso acordo. E deu muito certo. A gente trabalhou junto 1 ano e 3 meses. E ele não chegava perto de nada do setor, nem financeiro, nem fiscal, nem RH. Eu fazia esses 3 setores e deu super certo. Assim, a gente tinha uma sintonia muito boa. Não era estressante trabalhar com ele, era muito tranquilo. Cada um tinha a sua sala, então a gente não ficava, né, se vendo o tempo inteiro. Eu acredito que tenham muitos casais que trabalham juntos, né, na empresa. E eu acho que para mim foi uma experiência muito positiva, porque eu tinha medo de trabalhar com ele, e foi algo muito positivo porque cada um teve o seu setor, a gente conversava trocava, né, ideias e informações sobre a empresa, mas foi legal porque nos uniu bastante, porque nós tínhamos um objetivo em comum. Então acabou sendo um pilar em comum na nossa relação e deu super certo. Por 1 ano e Muito, pouquinho a gente trabalhou juntos. muito bacana. A Serralheria Arte Fama, ela está perguntando como iniciar no mercado de alto padrão, mas vamos deixar para responder isso mais à frente. E eu vou pedir para o pessoal, coloca lá no balãozinho onde tem interrogação as suas perguntas. E aí a Serralheria Arte Fama coloca lá também a sua pergunta, porque a gente vai conversando, daqui a pouco a gente acaba esquecendo, né, as perguntas. E se ficar lá, eu consigo acessá-la todas elas. Né? Mas o pessoal aqui tá dando os parabéns aí para você, né? Conhece, o pessoal está falando aí que conhece você, Sorrinox.
Ah, Conheço a Fernanda e a aham, Pada legal. há pouco tempo, mas é uma empresa em que me espelho. Muitas pessoas espelham em você, né? E quando eu fiz uma pesquisa para saber assim, ó, quais são as pessoas que eu trago para poder fazer a entrevista no Café com Bauxita, o seu nome foi cogitado, apesar que nós já fizemos uma live, né? A sua primeira live, É, no período da pandemia, e depois você participou como uma palestrante convidada minha lá no Simbre, né? E aí você encantou o pessoal, né? As pessoas aí seguem você, eu acho isso aí muito bacana e inspira aí as empreendedoras e empreendedores também, né? sim. Bom, Fernanda, então, aí você, através de um contrato aí verbal com o seu marido, né? Você viu que realmente empreender na indústria de esquadria e vidraçaria, né, estava sendo bem melhor do que ter uma livraria, né, trazia muito mais resultado, apesar que também pouca gente sabe, eu e minha esposa também nós entramos aí numa papelaria, né, e rapaz, o negócio é muito complexo, né, e foi um período que eu não tinha nenhuma formação em gestão, nada disso, e queria empreender em alguma coisa, e sem muito conhecimento, sem muita estratégia, nós entramos, mas ainda bem que a gente conseguiu sair, perdemos, lógico, né, um pouco do investimento, mas depois conseguimos vender a papelaria, porque são valores pequenos e que você, em uma margem muito baixa, valores pequenos, e você precisa ter volume para poder ter um bom preço, e no caso aqui nosso tinha muita concorrência, enfim, não era aquilo dali que era o legal para a gente. Mas aí você viu na sua situação que era melhor mesmo trabalhar com ele e fazer um teste, né? E aí você fez esse teste e você ficou quanto tempo, assim, cuidando só do financeiro, né? Vendas você não cuidava, não mexia na fábrica, Não, era só financeiro. Assim, grande parte dos clientes que eu tenho, né, são poucas as mulheres que estão à frente do negócio, mas a grande parte que eu tenho, as mulheres elas estão realmente nessa parte financeira. Eu acho que assim, a mulher tem mais esse tato, né? Apesar de gastar muito, né? Ela adora gastar, mas eu acho que a mulher não gasta mais do que o homem, né? Porque vê o homem que compra máquina sem pensar. É igual mulher para comprar sapato e bolsa, cara. O homem viu uma máquina, quer comprar, né? Então, assim, mas quando a gente coloca assim, a mulher para poder fazer essa gestão, acho que ela visualiza melhor o dinheiro, a aplicação dele, cuida mais. E aí você só ficou só fazendo isso e ficou por quanto tempo, Fernando? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. E aí o Fernando faleceu em dia 7 de janeiro de 2017. Então eu entrei para trabalhar em outubro, né? Deu 1 ano e 3 meses. Eu entrei metade de outubro. E ele faleceu comecinho de janeiro de 2017. E aí eu fiquei com um presentinho no colo, né? Uma empresa para tocar. Entendi. Era alguma coisa que esperada, que você se preparou para poder você assumir ou não? Ou foi de uma hora para outra mesmo? Não, foi de uma hora para outra. Ele morreu de acidente de moto. Então foi Isso. completamente inesperado, né? Totalmente inesperado. Aí eu acho que o choque é um pouco maior, né? É, Não sei, eu não sei se muda alguma coisa, porque eu nunca perdi alguém por doença que eu viesse a me preparar para essa pessoa partir, né? sim. Mas sei que quando acontece acidente, assim, realmente é um baque grande, bem grande, Sim, porque sem dúvida. ninguém espera, né? Ele faleceu com 33 anos, então era super novo, né? Tinha uma vida toda pela frente e, né, não teve muita explicação, assim. Sim. E você, Mas uhum. E você tinha e aí uma empresa que você cuidava apenas de um setor, de repente a pessoa que está de frente provavelmente era nas empresas, o empresário faz o orçamento, é, cuida da fábrica, cuida da instalação, toca todo o negócio.
Uhum. e de repente você se viu à frente de fazer isso tudo. Tinham quantos funcionários na época? Eu acho que eram 10 ou 11, uma coisa assim, mais ou menos isso. E a gente vinha numa crescente boa, né, de aumento de faturamento. 2016 tinha sido um ano muito bom, um ano inédito para a história da empresa. Assim. A gente tinha alcançado um faturamento que até então não tinha sido alcançado, né, nos outros anos. Tínhamos batido Sim, meta de faturamento. E sim, foi bem complicado. Ele tinha, na verdade, na época, um gerente que era o braço direito dele, que cuidava ali da parte da produção. E esse gerente que deu assim um suporte nessa parte da produção. E aí o meu irmão, é, que é esse Emi Lisotti que você falou ali, Matheus Lisotti Krentkovski, ah, tá. Era ele veio, ele morava em Minas na época, e aí ele veio, mudou de profissão, ele é piloto, mudou de profissão na época e veio para cá, morou um ano e pouco aqui e me ajudou na Pado muito, né? Fundamentalmente ele me ajudou a tocar, principalmente nos primeiros meses que eu estava bem abalada. Ele e esse meu gerente Jonatas que meio que tocaram, seguraram as pontas para mim na empresa, sabe? sim, E aí, devagarinho, eu tive que ir me encontrando novamente, né? Me entendi. familiarizando com a empresa, me familiarizando com a esquadria de alumínio em si, que não era algo que eu tinha tanta proximidade, né? E aí você vai se redescobrindo, né? Acho Sim, que é importante até porque, na verdade, o processo de luto é um processo de você se adaptar a uma nova realidade, né? De você se adaptar a uma ausência. Isso que é o difícil. Eu sempre tive bastante facilidade de me adaptar a mudanças. Agora, o luto realmente é algo bem complicado, porque de repente a tua vida vira de perna para o ar. E esse processo de eu ter que aprender a todo esse desafio de tocar uma empresa foi importante porque também tirou um pouco do foco da dor, sabe? Eu sabia que eu tinha uma sim, empresa para tocar, eu sabia que eu tinha muita coisa para aprender, então eu acabei focando no fazer a Pado crescer. O fato sim. de eu ter ficado com a Pado e de ter optado por tocar ela foi também uma maneira de honrar, né, o meu falecido marido, porque sempre foi o sonho dele, né? Vir para cá, abrir um negócio, crescer na vida, empreender, ter uma empresa que fosse referência, né, no setor. Então foi uma maneira de honrar ele também, de Ô, ô, continuar. ô, Fernanda, eu ia te perguntar, né, o que que passou assim na sua cabeça, porque você teria duas opções, ou até três, né? Parar com o negócio, fechar a empresa, ou tentar vender a empresa, ou continuar, né? E você optou em continuar, e você falou que foi para poder honrar o que ele queria. Foi somente isso ou mais alguma coisa? Ou 100% isso daí mesmo? Eu acho que Porque também também, o que que você faria? Você teria que voltar da aula, né? exatamente. Né? Tinha uma profissão e tal, mas eu gostava do que eu fazia ali na Pádua. Tipo, sabe quando você Passou a se sente gostar. você sente empolgação, você sente, né, dá aquele brilho no olho, dá aquela vontade. A gente tinha, são 10 funcionários, então você acaba vendo que aquela empresa está gerando emprego, está sustentando 10 famílias, sabe? Isso era motivo de orgulho, eu gostava do que eu estava fazendo. E não conseguia mais me imaginar voltar a dar aula, sabe? Para mim, tava legal aquilo ali. Eu não cogitei a hipótese de vender nem de fechar. Isso não entrou no meu escopo de caminhos para Pádua. Era ou tocar a empresa ou tocar a empresa, não, sem outras opções. Era isso aí, sabe? Foi engraçado, porque realmente assim as pessoas me perguntavam: você não vai vender? Não, não, tipo, vou tocar, vou. Para mim era uma certeza que eu ia fazer Sim. aquilo ali. E você acha que pelas opiniões das pessoas, eles acreditavam que
a Pádua ia chegar aonde chegou? Não, Ia dar certo? não acreditava. Eu ouvi já, esses tempos atrás, eu acho que há uns um ano, talvez, atrás, eu escutei de um empresário do ramo vidreiro, né? Ele tem uma têmpera bem grande em Cuiabá. E eu tenho um respeito enorme por ele, é uma pessoa super querida, assim, seu Valdésio da Tempermate. E aí ele me falou assim, ele disse, ele falou, você me fez perder uma aposta, porque a gente estava num grupo enorme da área de vidreiros e tal, e eu disse, essa menina não vai aguentar um ano, porque é muito difícil ter vidraçaria. E ele, antes de ter a Tempera, ele teve uma vidraçaria, então ele fala com propriedade, né? Sim. Sobre ter uma vidraçaria. E ele falou, ela não vai aguentar, ela não sabe o que está fazendo, né? Tá? Ela não vai muito tempo, ela vai fechar, né? E ele disse, e tá aqui você aguentou, né? E tá crescendo, tá super bem. Ele falou, tem coisas que realmente você veio para me mostrar que não é bem assim, né? Que também tem um outro lado e a gente não pode julgar as pessoas, às vezes, sem conhecê-las, né? É. E recentemente eu escutei de um concorrente meu que conhecia o meu falecido marido que eu fui bastante corajosa e que talvez tive mais coragem do que ele teria, porque fiz a empresa crescer, né? Hoje nós estamos com 22 funcionários, uma sede nova, né? Que você fez parte da sede nova, fez todo o nosso projeto de layout, né? Da produção. E, enfim, falou É. que eu era um pouco mais corajosa que ele, e talvez sim, né? Talvez sim. Muita coisa eu aprendi com ele pela convivência, né? Como eu falei, do marido, pela convivência. Desenvolvi, eu acho, principalmente esse lado empreendedor pela convivência com ele, e aí vai somando o meu gosto por conhecimento. Eu gosto, sempre gostei de aprender, sempre gostei de conhecimento. Eu lembro assim que eu devia ter uns 14 ou 15 anos, quando eu li pela primeira vez Pai Rico, Pai Pobre, eu já achei um livro muito interessante, já gostei, já teve assim tópicos que eu peguei, alguns comandos que eu achei interessante, eu já anotei, então sempre gostei disso e, enfim, deu certo. É. Não, muito, muito bacana, né, a sua história, Fernanda, e que isso aí inspira várias pessoas. A gente está tendo vários comentários aqui, né, de pessoas que conhecem você, pessoas que estão conhecendo agora. Você também participou lá de uma reportagem lá da revista Contramarco, e É, acredito que ali você também tenha conquistado vários outros simpatizantes, né? Eu vejo você, né, a Laura, que fez a live comigo, né, a Rose Gleiss também, né, todas vocês aí super batalhadoras, né, e aquelas mulheres, né, que têm a dupla jornada, né, porque você tocar uma empresa e também cuidar de casa, da casa, é difícil, né? Como é que você consegue fazer isso, né? Como é que é sua rotina para então, dar conta disso tudo? é um desafio, né? É um desafio grande, porque quando você é gestora, né, a gente não tem muita hora para sair da empresa, né? Mas eu tenho um suporte muito bom da minha mãe e do meu pai. Eles, quando o Fernando faleceu, eles vieram morar para cá. E eles me dão um suporte muito bom em relação à minha filha, né? Eu tenho uma filha de 10 anos e me ajudou muito com ela. E o resto vai meio que aos trancos e barrancos, o resto, né? A gente. Você tem Eu alguma gosto rotina especial, Fernanda? de Que rotina você possa especial. passar aí para as mulheres empreendedoras que estão aí querendo assumir a indústria de esquadrias ou novas empreendedoras, enfim. Você tem alguma dica especial? Como é que você acorda cedo, dorme tarde, se Acordo divide? cedo. Não durmo tarde. Nossa, eu sou uma pessoa que, se eu não dormir pelo menos 7 horas por noite, eu fico de muito mau humor no outro dia. Para mim é bem difícil. Essa história de dorme 5 horas por noite, que tá suficiente para mim,
não funciona, eu preciso dormir cedo e eu gosto de acordar cedo. Gosto de acordar bastante, bem cedo, né? 5h15 da manhã, porque é o horário que eu tenho mais tranquilo. Então, eu gosto de rezar pela manhã cedo, então eu acordo mais cedo, porque a primeira coisa que eu faço são as minhas orações. E às vezes eu assisto alguma coisa de curso online também, que eu gosto de assistir, e 10 para 7 estou saindo de casa. Então a minha Entendi. rotina é essa. E eu acho que também faz um ano já que eu meio que aderi a um estilo mais minimalista de vida, assim, sabe? Eu mudei para um apartamento, eu morava numa casa grande, dava muito trabalho, casa grande, mudei para um apartamento, então a minha vida ficou mais enxuta, ficou mais tranquila. Hoje eu tenho um robô que limpa o chão, sabe? E assim você vai levando as coisas de uma maneira mais foco no que é realmente essencial ter, né? Para poder ter mais tempo também para minha filha, poder ter mais tempo para mim também, para cuidar da minha saúde, Sim. enfim. E cuidar da empresa, que a gente sabe que empresa demanda bastante energia da gente. É. Bacana. O pessoal que está assistindo a gente, eu estou conversando com a Fernanda, que é gestora da Pádua, Pádua Esquadrias e Vidraçaria. Ela que com 14 anos já começou ajudando o pai, né, a organizar viagens para lojistas. É formada em farmácia, com mestrado em farmácia, já empreendeu em drogaria, já empreendeu em livraria, mas o destino dela era estar junto com a gente aqui no nosso segmento de esquadria de alumínio, inspirando vocês, né? Nós estamos aqui no nosso 5º episódio da 2ª temporada do Café com Bauxita, história de sucesso, e a Fernanda está contando, né, a história dela. Quem quiser fazer alguma pergunta para a Fernanda, coloca a pergunta nesse balãozinho que tem interrogação, que eu vou ler. Eu já vi que tem um monte de perguntas lá. Eu vou clicar lá, vou ler todas elas. A Fernanda vai responder. Coloquem lá, que a gente já vai chegar nas perguntas já. Né? Também compartilha com quem você acha importante essa live, compartilha com a sua esposa, porque pode ser uma inspiração, né, para ela trabalhar com você. A Fernanda falou, faz um contrato com a esposa, coloca a esposa lá, mas, né, deixa ela trabalhar, né? E a Fernanda está aí com a gente conversando. Fernanda, assim, vamos falar um pouquinho assim do como a empresa ela foi evoluindo, né? Você falou que já eram 10 funcionários e está com 22 funcionários. Esse é o número máximo que você chegou? 22 funcionários, ou já teve mais? Não, é o número máximo que eu cheguei, 22 funcionários. Né? E que nós sabemos que é muito difícil a mão de obra, né? No nosso mercado. Eu acompanho aí a sua preocupação em ter mão de obra qualificada e de todo o Brasil, né? Em todo o Brasil a mão de obra é complicada. Mas vamos falar um pouco da evolução da Pádua. Quando você assumiu, né, a gestão da Pádua, ela fazia o que especificamente? Por exemplo, ela atendia o mercado de alto padrão ou não? Com que linhas que trabalhava? Era só vidro? Como é que você pegou ali a Pádua, né? A gente trabalhava com vidro temperado e linha suprema, só. E a nossa venda era produto bem padrão, bem básico, né? Nós atendíamos aquele público que buscava ter uma esquadria, né? De preço acessível. Então a gente cresceu, na verdade, no mercado como se posicionando como uma empresa barata. Uma empresa que você conseguia comprar a esquadria por um preço acessível. Não a mais barata, mas era uma empresa que tinha um custo-benefício bom, né? Um bom custo-benefício. E aí, quando eu peguei a empresa, eu comecei a achar que a gente podia explorar outros mercados, que não precisava ser apenas esse público que queria um produto barato. A E classe aí, econômica, né, que você atendia. exato, exatamente. Aí eu coloquei a linha Gold, na época, 2017, né? A gente começou a trabalhar com a linha Gold
E depois a gente foi estudando como entrar no mercado de alto padrão, que linha pegar, e assim, estudamos, estudamos, estudamos. Eu fui na E eu me festa. lembro, eu me lembro que eu fui lá numa obra sua, né? Você tinha uma obra lá, né? Uma porta, né? Com um tamanho um pouco Grande, maior, né? Eu falei, ué, não é possível, uma casa linda, né? linha Gold, né? Era na Linha Gold, Gold. é verdade. Na época a gente ainda não tinha colocado, né? Foi logo em seguida a gente vendeu a primeira obra na linha Euroshow, que daí foi a que nós acabamos optando por ela. E fomos migrando lentamente para esse mercado de alto padrão. Uma das principais, dos principais passos, das principais etapas importantes para essa migração para o mercado do alto padrão foi o networking com os arquitetos e arquitetas da região, né? Então a gente fez toda uma aproximação, um trabalho de visitação nos escritórios de arquitetura, levando amostras, levando fazer workshops e falar dos nossos produtos nos escritórios de arquitetura. Então foi isso que realmente nos aproximou desse mercado alto padrão, que é um mercado que é mais exigente, né? Um mercado que Sim. segue a recomendação do profissional que especifica, enfim. Aí veio a nossa grande sacada, ela veio através disso, através dessa proximidade com os arquitetos. É isso aí, né? Então, eu me lembro quando eu estive lá, você tinha uma porta lá grande, né? E falei, poxa, isso aí, você tem que ter uma linha, né, mais elaborada, mais robusta, que atenda, né? E é exatamente essa característica do alto padrão, de ter um perfil que ele atenda a grandes vãos. E as pessoas utilizam sistemas que não atendem grandes vãos, né? A Gold é um sistema que não atende grandes vãos, e acaba a indústria de esquadria utilizando esse sistema com medidas maiores que acaba não atendendo às normas e colocando, né, todo o trabalho em risco, todas as pessoas que ali moram em risco de uma esquadria dessa daí vir a cair, né, uma folha dessa sair do vão, né, por causa de pressão de vento e etc. Mas é isso, eu acho que é bacana, né? Porque você começou a ter essa visão e você, né, começou, né, a usar Euroshow e você, assim, busca, como é que você busca a inovação, a tecnologia para que você possa utilizar dentro aí do seu negócio, né? Porque hoje você fabrica diversos modelos de esquadrias, né? Fachada também, pele de vidro, você faz tudo. Sim. Eu acho que o grande segredo do negócio, né, é ter uma equipe ponta firme, né? Ter uma equipe comprometida, né? Então, assim, e deixar isso claro para a equipe, né? Que eu acho que sempre foi uma coisa que eu deixei claro. Eu sempre gostei de coisas diferentes, eu sempre gostei de desafios e achei pessoas que também gostam de desafios, que também gostam de coisas diferentes, que topam se desafiar, que topam aprender, né? Porque você precisa de gente do teu lado para fazer a coisa acontecer. Então, essas pessoas foram atrás também, não fui só eu, né? Essas pessoas foram atrás de Do buscar conhecimento. inovação, de buscar conhecimento, e aí a gente debateu, trouxe, é isso, não é isso, vai ser viável, não vai ser viável, não, vamos fazer e tal. E aí a coisa foi acontecendo. Então é importante, na verdade, eu acho que ter as pessoas certas do lado, né? Que Sim, também estejam em busca do mesmo objetivo que você. que você tem a Euroshow, faz fachadas, a porta revestida em ACM, que você também fez um treinamento com a gente, é um produto de alto padrão. Mas, Fernanda, as pessoas podem estar pensando assim, eu não sei, você que vai dizer, que, né, depois que você assumiu só teve abundância, né? Se não teve os baixos, só teve os altos. Existiu
altos e baixos? Existiu algum baixo nesse período da gestão? Como é que você contornou isso? Nossa, difícil, hein? Difícil. Eu acho que é muito, acho que a vida do empreendedor em si, né, é de altos e baixos, né? É muitos altos e baixos, assim. Um dia você tá amando, no outro dia você, nossa, não quero mais esse negócio. Teve dia assim de sentar e chorar na calçada, sabe? É difícil. Tem dias que são bem difíceis, assim, que são bem desgastantes, principalmente quando você tem uma equipe, né, de pessoas, quando Sim, não é só você. Então você depende de uma equipe, né? E é aprendizado, na verdade, eu acho, e resiliência também, de saber sim, que o dia vai passar, né? Que no outro dia é um novo dia e que você tem uma nova oportunidade. E aprender. Eu aprendi muito sobre gestão. Tu sabe que eu gosto de fazer curso, né? Já fiz vários sim. contigo do canal do Serralheiro. E cada curso, cada aprendizado, tento colocar em prática e assim você vai levando. Agora, eu acho que o principal de tudo é entender que uma empresa é uma organização viva, né? É uma organização viva em movimento e você não tem aquela estabilidade. Então, você tem que entender que altos e baixos Faz fazem parte parte. da vida, faz É. parte, é. Fernanda, você disse que teve momentos que você queria sentar no meio-fio e chorar, né? Que momentos é esse? Ou qual é o pior momento desse? Sinceramente, qual é? Conta pra gente. Eu acho que assim, fluxo de caixa ruim, sabe? Você não ter, por exemplo, fluxo de caixa ruim é uma coisa que abala muito, né? Qualquer pessoa, qualquer empreendedor, assim, você começa a ver aquele negócio ruim. O que mais me incomodava também é não ter as coisas, os dados com uma clareza visual, sabe? Eu Sim, enxergar a minha empresa com clareza de números. E eu nem sempre consegui fazer isso. Teve muitos momentos que eu não consegui fazer isso. E essa nuvem que fica e que não deixa a gente enxergar com clareza me incomodava muito, muito mesmo. Assim, você não sabia o que estava fazendo, o fato de não ter, por exemplo, um sistema operando 100%, né, um software que comande tudo 100%, que eu consiga abrir e ver onde é que está tal esquadria, se está em produção, seja, isso me incomoda até hoje, e até hoje eu ainda não consegui colocar, rodar na minha empresa, e isso é inadmissível, uma empresa, né, com o sim. faturamento que a minha, com a quantidade de funcionários que eu tenho, não ter esse controle. Mas, isso me incomoda bastante, mas eu também tenho que me controlar, ter um pouquinho mais de paciência e entender que a mudança não é do dia para a noite, que nós temos que traçar metas, traçar um plano de ação e executar, mas que não dá para ficar É, querendo que as coisas aconteçam de hoje para amanhã, porque é, leva um certo tempo, né? exatamente, o Fernando, assim, quando uma empresa chega a um nível de maturidade, né, e o empresário, uma maturidade profissional, ele precisa trabalhar com indicadores, né? Uhum. Então, quando a gente está com uma empresa pequena, nós conseguimos administrar bem, ou com uma planilha de Excel, ou com um Sim. simples software, né? Você consegue administrar. Agora, quando a empresa já começa, quando ela quer crescer e ela tem um número de funcionários maiores, o profissional precisa realmente se tornar um gestor mais profissional, mais especialista, trabalhar com indicadores. E, assim, o que eu falo muito para as pessoas é: nós temos indicadores. O principal indicador que nós temos que ter é o indicador, primeiro, da nossa capacidade produtiva. Quanto que a minha equipe é capaz de produzir? Né? Você fez o curso de precificação com a gente, né? E a gente tocava muito, fez a consultoria, né? E a gente tocava muito nisso. Quanto que a empresa precisa produzir? Qual é a nossa capacidade produtiva? Definido isso, eu preciso saber quanto que eu preciso faturar,
né, com essa capacidade produtiva. A minha capacidade, né, a quantidade, quantificar o valor que eu consigo faturar com essa capacidade produtiva. E a partir daí, eu ter uma equipe para poder vender o suficiente para poder ter a minha capacidade produtiva funcionando, né? E o meu financeiro vai tomar conta, né, desse processo, né, de venda e de pagamento para fazer o fluxo de caixa. Agora, a Sim. terceira coisa mais importante é você realmente atingir, dar conta de fazer a sua capacidade produtiva, né? Porque você pode, né, falar assim, oh, minha capacidade produtiva são 6.000 quilos, e você prepara todo o seu financeiro para 6.000 quilos, faz todos os seus compromissos nisso, mas na hora de produzir efetivamente, a sua produção não consegue chegar nisso. Então, quer dizer, todos esses planos que você fez, você não vai conseguir atingir. E para isso a gente precisa ter indicadores para ir poder nos orientando durante o rumo, né? É como se pegasse um avião, você decolasse, e aí você tem ali, né, todo o instrumento te orientando para onde você vai. Em alguns momentos vai funcionar só no instrumento, porque você não está enxergando nada, né? Mas você tem o instrumento ali, em outros não. E aí você sabe quando vai faltar o combustível, né? Se faltar combustível já tem que descer logo, enfim. Você consegue traçar planos melhores. Então, isso daí realmente é. Agora, uma coisa muito importante também que eu vejo muito os empresários passarem por isso, eu também passei, época que eu tive, né, uma indústria de esquadria, é a, a, a responsabilidade das pessoas. Responsabilidades, compromisso e confiança, né? Teve uma pergunta, né, da Fábio, Fábio, a Fabiana, né? Como você consegue formar uma equipe de grandes profissionais para instalação? Eu coloco essa pergunta assim, não só para instalação, como que você consegue formar uma equipe aí de profissionais e você não tem problema com eles? Claro que tem problemas, né? Sempre tem problemas, né? Sempre tem. Mas a primeira coisa é entendendo que os seres humanos são diferentes uns dos outros, né? E muitas vezes o que é muito claro para mim, muito certo, muito é desse jeito que se faz, não está não é feita dessa maneira pelo funcionário. Então entender que existem diferenças entre as pessoas e que o jeito como você comunica tem que ser o jeito que o colaborador entenda, né? O que você quer, onde é que você quer que ele chegue, até onde você quer que ele chegue. Então, eu acho que melhorar bastante a comunicação foi algo que eu fiz e que resolveu uma grande parte dos problemas entre os funcionários, né? Então, melhorar a comunicação e a maneira como me comunicar com eles. E claro, tem pessoas que realmente não se adaptam à empresa. Entender também que, que ninguém é insubstituível, então as pessoas entram, muitas vezes elas cumprem uma etapa dentro da empresa e aí elas partem, né? Recentemente eu perdi o meu serralheiro, foi uma pessoa extremamente importante aqui na empresa, eu estava comigo praticamente logo depois que o meu esposo faleceu, eu demiti o serralheiro, que era do tempo dele, eu tive uma discussão com ele e aí acabei demitindo, ele não estava de acordo com algumas regras que eu tinha estabelecido dentro da empresa e eu contratei esse outro serralheiro e ele foi meu serralheiro até 2 meses atrás. E aí contratamos outro, também não se adaptou na empresa, né? E acabou se desligando e aí agora entrou outro e tá sendo muito bom. Então, assim, você tem que abrir a cabeça mesmo e entender que as pessoas não são insubstituíveis, que às vezes um funcionário que você acha que é ótimo e que é o melhor de todos e que vai embora, muitas vezes entra gente nova,
entra gente com energia nova, com outras capacidades, com vontade de crescer e que vai te trazer um resultado que muitas vezes vai ser bem bacana também. Só que é importante essa parte da comunicação, de você comunicar com clareza para o funcionário o que é que você espera dele, é bem fundamental. Eu tenho feito agora, não está pronto ainda, mas eu estou fazendo, RCF se chama, que é responsabilidade-chave de cada função. Então, para cada função dentro da empresa, eu estou elencando, na verdade, qual é a missão dessa função e quais são as principais atividades dessa função e o que é que eu espero desse funcionário, se está realmente de acordo. Então, antes dele começar a trabalhar, ele vai ler tudo isso, a gente vai discutir sobre isso e aí ele vai assinar que ele está de acordo, porque o que é combinado não sai caro para ninguém, né? Então, aí, para eu não ter uma expectativa diferente daquilo que ele acha que tem que me entregar. Então, a gente alinha as expectativas para começar o trabalho. E eu acho assim, o que eu vejo, Fernanda, e tenho visto isso ultimamente com uma maior demanda, as dores dos empresários, eles têm ficado muito na mão do funcionário, né? Como você falou, o funcionário acha que é insubstituível, mas a empresa acaba tornando ele uma pessoa, um colaborador insubstituível, por não ter processos aonde que se dividem essas operações. Então, se um serralheiro ele tem que fazer, ele faz a lista de corte, ele faz a lista de compra, você está na mão dele em todo esse processo, desde levantamento de material, a lista de corte. Quando você pega um sistema, um software, e você alimenta ele, aonde que o software vai dar as medidas para execução, né, você já diminui essa responsabilidade do serralheiro, deixa ele mais produtivo, né, e não depende tanto dele. Então, as funções, o que o profissional faz, ela tem que ser o máximo dividido possível, né? Pode ser dividido com um sistema ou com outras pessoas. Porque se você perder uma pessoa, você não perde todos os ovos do cesto, né? Porque você dividiu, né, as operações entre pessoas. Então, isso é muito importante ter dentro da empresa essa divisão, essa estratégia para que não fique tudo em cima de uma única pessoa. Porque essa pessoa ela pode chegar um momento em que quer ir embora, né? Quer montar o próprio negócio dela, quer ser empreendedora, ou quer mudar de profissão, não sei. Né? Mas a empresa não pode ficar dependendo apenas de uma pessoa. O E eu software sei que tem que trabalhar como um funcionário, né? O software, a função dele é trabalhar como um funcionário, né? Que te traz todos os dados ali, né? E nós, assim, eu sei que o nosso segmento ainda é boa parte artesanal, né? Mas nós temos que colocá-lo o máximo automatizado possível para que a gente dependa menos desse colaborador que não tem o intuito de passar o conhecimento para os outros e que queira se sentir o único, né, dentro da empresa como o colaborador absoluto. Né? Então, a gente tem que depender menos dessas habilidades, vamos dizer assim, até intelectuais deles, para que eles sejam uns profissionais mais operacionais. Os melhores vão ser colocados como líderes, para poder, né, ele trabalhar mais intelectualmente. Né? Os que não têm não têm essa competência, eles vão trabalhar mais operacional. Nenhuma função desmerece a outra. Né? Simplesmente a empresa tem que ter uma estratégia para poder operacionalizar a produtividade dela, deixar a empresa mais rápida, né, e mais automatizada. Muito bem.
Eu quero agradecer a presença de todos que estão nos assistindo, né? Nós já vamos finalizar daqui a pouco, vou responder aí as perguntas, né, que eles estão colocando. É importante colocar a pergunta lá na interrogação, a gente vai ler as perguntas que estão lá. O pessoal colocou aqui, o serralheiro da Pádua recebe o plano de corte pelo programa ou grande parte do programa, ou o serralheiro que faz o plano de corte, né? Serralheiro que faz o plano de corte até É, hoje. isso é algumas coisas que você, né, está buscando aí aperfeiçoar. Bom, eu vou colocar uma aqui, deixa eu ver, vou botar essa pergunta, fixei aí, vê se você consegue ler. Não, para mim não está aparecendo nada. Está travada a Não, minha tela. não está aparecendo? Não. Então eu vou ler para você. Como são divididos os setores da Pádua? Vocês passam Como são divididos os setores da Pádua? É uma pergunta. A outra é, vocês passam em cidades oferecendo produto? Não. Na verdade, a gente não dá nem conta da demanda que chega para a gente de orçamento, né? A gente não, hoje a gente não faz mais, a gente não bate obra, digamos assim, né? E também não passamos em nada. Os orçamentos, eles literalmente eles caem dentro da empresa, é assim que chega. Nossa grande demanda ela vem através dos arquitetos, né? Parceiros, assim que já têm uma confiança, que já conhecem o nosso trabalho e já mandam direto para a gente orçar. E através de indicação, um amigo indicou, né, fez serviço com nós, gostou do nosso serviço, indica para outro, e aí já cai o orçamento aqui. E através das redes sociais também, a gente é bem atuante nas redes sociais e vem muita coisa para nós Entendi. através de rede social também, de Sim. clientes que estão construindo, acompanham a Pádua, né, a página do Instagram da Pádua, para saber das novidades e tal, e quando chega na hora de orçar, eles já mandam para a gente também. É. Eu tenho Pode Pode falar. falar. Como é Não, dividido aqui na empresa, a gente em setores, a gente divide o setor da produção, né? O setor da instalação, o setor comercial, o setor administrativo. Acho que é esses que eu me lembro de cabeça. é, De cabeça é isso aí. entendi. Eu fico assim, Fernanda, não vou dizer assim preocupado, mas fico com uma interrogação, né? Porque não uma interrogação sua, mas de vários empresários que eu escuto, né, e talvez possa servir para você como uma orientação e para quem está nos assistindo, é que eu escuto demais isso, não só de você. A empresa fala, olha, eu não dou conta nem do que está vindo, porque são vários orçamentos. Se uma empresa ela está nesse ponto, então ela não tem problema com o fluxo de caixa, porque se está entrando muito orçamento, eu não estou buscando, então o negócio está bom. Então eu estou conseguindo fazer meu fluxo todo certinho, né? Eu tenho um faturamento, eu tenho faturamento. O que eu acho que as empresas têm que tomar muito cuidado é se o que está vindo é realmente o que nós queremos fabricar, o que realmente dá um retorno financeiro para a gente. Porque eu vejo muitas empresas que se colocam em um ponto de esquadrias de alto padrão ou atender grandes obras, mas continua pegando aquela janelinha ali do lado, fulano de tal, aquela janelinha da Suprema, né? Aquele outro, uma outra portinha dali, continua pegando vidro temperado, box, e aí ela está cheia de serviço. E ela não tem mais capacidade produtiva dela. Só que está com faturamento muito pequeno, que não soma, que somando isso tudo, não paga a produção dela, não paga a folha de pagamento dela, não paga os custos dela. Né? Então, fica o recado para os empresários ver isso, né? Porque é bacana, a gente com bastante tempo no mercado, cai um monte de serviço, como cai aqui para mim também, vários pedidos de treinamentos e tal. Só que nós temos que ter esse indicador que a gente estava falando e saber assim selecionar, né, o que nós vamos fazer e o que dá de retorno para a gente. Porque senão eu deixo de pegar
uma obra de grande porte, uma obra de alto padrão, vai pegar serviços pequenos. E, e tem empresa que pega tudo, né? E aí ela Sim, pega tudo e acaba se atrasando. Não entrega no prazo, nada disso. Por quê? Porque está pegando muito serviço, né? E está misturando aqueles que não dão retorno financeiro com aqueles, né, que podem dar retorno financeiro. E se a empresa está pegando muito, então pode ser a hora dela expandir, para poder, sim. então, conseguir atender tudo. Aí é lógico que a gente vai bater naquela questão da mão de obra, né? Vamos bater naquela questão da mão de obra, que eu acho que é muito mais difícil você conseguir a mão de obra do que arrumar serviço e financiamento aí para comprar equipamento, essas coisas todas, né? Você concorda também ou não, Fernando? Vai passar para outra pergunta. Fez É, sentido para você ou não? fez. Só que eu, por exemplo, aqui, experiência minha, né? Sim, Nós temos uma demanda muito grande de orçamento, mas de uns meses para cá, o nosso índice de conversão de orçamento em venda, ele caiu bastante. E aí a gente parou e, poxa, vamos estudar o que é que está acontecendo, né? Porque antes sim. a gente tinha uma conversão bem alta. E agora a gente faz muito orçamento, mas o cliente tá difícil de fazer o fechamento, né? De fazer a conversão em venda. E nós detectamos, na verdade, que houve uma mudança no padrão de consumo, no jeito de consumir pós-pandemia, principalmente para esse ano, assim, final do ano passado e começo desse ano, onde as pessoas vêm buscando e estão encontrando é, o menor preço possível a se pagar dentro de um determinado produto, sabe? Então, eu não sei se foi em função. Claro, nossa matéria-prima subiu demais, né? Subiu, assim, teve Sim. aumentos bem expressivos, né? E as pessoas estão buscando preço, buscando assim não sei se é algo de todos os mercados ou se foi algo que eu reparei aqui. Mas, É. por exemplo, clientes que nós fechamos há 2 anos atrás, a casa toda na nossa linha alto padrão, então a pessoa tem uma casa no condomínio, ela botou tudo esquadria Euroshow, ok. E aí agora ela precisou de um fechamento de piscina e uns pergolados e tal, a gente orçou ela disse, gente, tá muito caro. Ela falou, não que tá muito caro a empresa de vocês. Ela falou, as coisas aumentaram muito. É. Então, eu não vou fazer, eu vou esperar. Ela falou, vou esperar e não vou fazer nada, porque eu tô achando que a coisa aumentou demais. Então, não é uma coisa de urgência, não é uma coisa essencial, eu vou esperar. E esse movimento a gente sentiu em alguns outros clientes também, sabe? Que estava assim, tava numa explosão legal da linha alto padrão e tal, para a gente aqui deu uma travada, sabe? Passou de Euroshow para Gold, sabe? Deu uma travadinha. E aí, obviamente, a gente se adequa à nova realidade do mercado, né? Sim. Quando nós começamos a trabalhar com a linha de alto padrão, eu automaticamente excluí vidro temperado do nosso portfólio e, e também excluir a parte de espelhos, porque para nós nos faz perder bastante tempo. O espelho geralmente é aqueles mosaicos de espelho, né? Então todo aquele tem que ter um cuidado grande, né, para montar. E demora muito tempo e para nós a nossa lucratividade era baixa nessas coisas, tanto no vidro temperado quanto no espelho. Então esses dois produtos foram excluídos do nosso portfólio, manteve somente linha Suprema, linha Gold e Euroshow. E fazia bastante tempo que a gente quase não produzia linha Suprema. De alguns meses para cá, era Gold e Euroshow. De alguns meses para cá, a gente começou a notar que a demanda por Suprema voltou a crescer. Então, isso, para mim, denotou que as pessoas, pelos produtos terem aumentado de valor, elas estão buscando colocar, sim, a esquadria. Não parou a construção civil, continua acelerado, mas aí talvez no lugar de colocar uma linha superior, eu coloco uma linha inferior e gasto a mesma coisa que gastaria 1 ano atrás ou 2 anos atrás para colocar essa linha superior, sabe? É. Entendi. O Esse foi Fernando, um, assim, foi um foi um movimento que eu problema que percebi. você teve. Esse foi um movimento que eu percebi aqui dos meus clientes, né? Enfim. Sim. Ô, Fernanda,
Olha, vou te dar assim, um exemplo nosso aqui, né? Nós somos os percussores em treinamentos, né? Nós que demos o primeiro curso de pele de vidro, o primeiro curso de fachada de ACM, o primeiro curso de esquadria suprema, enfim. Nós somos percussores, porque eu comecei lá atrás, né? Já tenho 35 anos de experiência no mercado. E Sim, escrevo na revista, enfim, mas tem sempre algumas pessoas que não me conhecem, né? Então, as pessoas que me conhecem, elas já sabem o meu trabalho, né? Elas compram de mim o meu treinamento, que não é o mais barato, a minha consultoria, mas tem muitas pessoas que não me conhecem. E essas pessoas que não me conhecem, elas precisam me conhecer. Eu preciso fazer toda uma estratégia de marketing que eu fiz com as primeiras que me conheceram. Então, assim, dentro da indústria de esquadria, não é diferente, né? Então, ainda sim, mais quando nós passamos aí a indústria de esquadria, no momento que estava vendendo bastante. sim, Então, a indústria não se preocupou em fazer marketing, não se preocupou em desenvolver um bom catálogo, um bom site, em fazer visitas, porque não estava nem tendo tempo, né, de sim. fazer essas coisas todas. Só que esse período, ele passa, como mesmo você falou, tem altos e baixos, né? E o que acontece? Falta, talvez, né, falta você fazer novamente como você fez lá no início, né? Pegar os perfilzinhos de novo na mão e começar a bater nos arquitetos novos lá, falar, ó, a Pádua está aqui, e dessa vez com muito mais propriedade, né? E com muito Sim. mais maturidade, com muito mais exemplos de obras diferentes para poder oferecer. Ainda mais na sua região de Mato Grosso, aonde que pode ter crise em tudo, mas ninguém deixa de comer. Né? Então aí só tem fazendeiro, o pessoal tudo com grana aí, né? Então, assim, e buscam produtos de alto padrão, produtos de qualidade, produtos que oferecem soluções acústicas, soluções térmicas, produtos inovadores. Então, Uhum. assim, lógico, não pode deixar de fazer um produto, uma Gold, uma Suprema, que está te trazendo um faturamento. Sim, Mas não pode também abrir mão lá de fazer o alto padrão. Tem que trabalhar firme nele e posicionar a empresa, né, sim. em um nível diferente das outras, porque em todos os segmentos vão ter aqueles que cobram mais barato. Mas Ah, ninguém vai conseguir cobrar mais caro com um produto de alto padrão, porque o produto de alto padrão é mais caro. Né? É sim, caro para você comprar o material, né? A sua margem melhora por causa do valor dele, mas ele é um sim. produto que não é barato. Se alguém estiver fazendo muito barato, não vai aguentar por muito tempo. Ah, Né? não. Então, assim, tem que voltar de novo no marketing em cima do alto padrão para poder começar a cair obra de alto padrão. E Uhum. eu sei que você faz isso daí, né? Mas é um Sim. exemplo para a galera. Vamos responder outra pergunta aqui. É, vamos lá, como manter tal, esse. É, teve essa pergunta aqui, ó. Tá aparecendo para você agora ou não? Não, Não tá, né? não. Então deixa eu ler aqui para você aqui, ó. Como manter o padrão de qualidade? Tem algum setor específico para isso, Fernando? Sim, tem. Na verdade, assim, uma das atribuições do serralheiro e dos três colaboradores que ele comanda ali atrás é ser responsável, sim, para que saia daqui dentro dos padrões mínimos de qualidade, né, que a gente exige, que enfim, tudo funcionando bem, tudo plenamente encaixado, um corte 45 graus, né, bem feito, guarnição que não fique caindo da esquadria. Enfim, a gente tem os nossos padrões de qualidade descritos, e isso é responsabilidade dele. E após a instalação, a gente tem um encarregado de obras, um supervisor de obras, que acompanha a equipe que está instalando durante a instalação, e na finalização da instalação, ele acompanha o cliente fazendo o checklist em cada esquadria. Então, se tiver alguma coisa que esteja fora da qualidade depois de instalada,
ele acompanha lá com o cliente, ah, não tá legal, isso aqui não ficou bom, a equipe retorna para essa obra e resolve o problema. Resolvendo o Entendi. problema, e o cliente assina o checklist da obra, tudo certo. Bacana. Eu acho que é isso aí mesmo, né? Eu acho que a gente tem que ter um checklist dentro da fábrica. Principalmente, eu acho que esse controle de qualidade ele pode estar lá na expedição, né? É junto da expedição ou antes, que é o momento que você vai começar a embalar a esquadria. Então, se tu tem uma pessoa ali treinada que consegue fazer um teste das esquadrias, ver se está abrindo, fechando, está com o fecho funcionando, se a esquadria está vedada, se está a minha esquadria boa, seria excelente. Eu acho que quem tem um bom perfil para isso seria uma mulher, né? Então, assim, uma mulher, talvez, lógico, é mais difícil você encontrar mulher que é serralheira para verificar isso, talvez não precise ser, mas uma pessoa que já trabalhou com controle de qualidade, que passe alguns meses dentro da fábrica, mas com ela vai ter a função de controle de qualidade, ela consegue lá no último setor, que é a expedição, conferir medidas de acordo com a planilha, porque muitas das vezes as esquadrias saem com medidas erradas, conferir medidas e conferir, né, todos os componentes, se a esquadria está funcionando e não. E ela, com o checklist na mão, vai fazer isso fácil. E na instalação, como você falou, na hora de entregar a obra para o cliente, ter um checklist ali e passar junto com o cliente. Isso é bacana, é legal. Você já tem aí um setor que faz isso daí. Sim. É... A pessoa perguntou aqui, você quer fazer uma pergunta muito indiscreta para a Fernanda. Pô, é... Você responde se quiser. Pô, não vou fazer nem a pergunta. Estou brincando, Fernando. Ele queria saber a média em valores. Deve ser a média só de faturamento, mas não precisa responder isso, não. Fábio falou que assim, ó, parabéns, Fernanda, grande gestora, referência do Mato Grosso. Ainda teremos a oportunidade de trabalharmos juntos. Fábio Pince, não sei se você conhece. É, Conheço. conhece? É fornecedor? Não, não, ele trabalha numa outra indústria de esquadria, Não vai, em não Nova cagueta o do cara, Leste, não. em outra Cagueta o cidade. cara, não. Olha que eu falei o nome do cara aqui, hein? Putz, cara. Oh, enfim. É, Alumínio Cuiabá só trabalha com alumínio e vidro, pretende expandir para o PVC também? Você vê o Não, não PVC assim, pretendo. não pretende, né? O esquadrilha de alumínio, quando a gente trabalha com alto padrão, a gente vê que o alumínio ele consegue também ter uma grande performance, né, igual o PVC. Fica ali mesmo, assim, um gosto, né? Lógico que cada um tem as suas vantagens, né? Sim, E fica mesmo assim pelo cliente ter um gosto, né? Se ele gosta de PVC, ou gosta do alumínio, ou gosta do ferro, ou da madeira, né? Enfim, você consegue fazer um excelente trabalho, né, com qualquer produto. O negócio é você ter uma empresa realmente séria que sabe trabalhar com o produto, né? Então você vai sim, conseguir a performance, né, boa em qualquer produto. sim. Outra aqui, é, o Ricardo Peterson. Quantos colaboradores estão envolvidos na sua operação? Você falou que são 22, né? Você é uma Andressa, né? Andressa, Esquadrilha Alumínio, você é uma das poucas empresas utilizam fachada estrutural glaze em Mato Grosso. Parabéns. É, ela falou isso porque, porque eu já até sei por que eu tive aí em Mato Grosso, né? Principalmente fui muito lá qual é aquela região lá do aeroporto lá? Sinop, Sinop né? ou Cuiabá? Em Sinop Sinop, ou Cuiabá? fui lá em Sinop. Cara, o pessoal aí pega um tubo de 3 por 1,5, bota ele Fachada no vão cuiabana. e cola ali o vidro com fita dupla face, que eu acho que nem estrutural é, e mesmo se fosse, estava errado, e vende aquele negócio ali. Aí, Fernanda, assim não tem como você concorrer com uma pessoa Não. dessa, né? E também, assim, nem é bom, porque um cara desse, uma empresa que faz isso daí, cara, ele está cometendo aí um crime, né? Porque esse vidro aí vai descolar, um dia vai descolar, vai soltar de lá, porque o processo não é esse, né? O processo de fachada pele de vidro. Não existe esticar um tubo ali de 3 por 1,5, ou a medida que for, e fazer a colagem de vidro desta forma.
Então acho que é por isso que Isso ela só diz. existe aqui no Mato Grosso, né? Acho que isso só existe por aqui, né? Não, eu já vi em outras regiões também o pessoal fazer isso, mas aí isso aí é muito forte, né? É Fazer muito isso forte. daí, isso é um crime, né? Então, quando eu já passo em Mato Grosso debaixo de uma fachada, eu tento, eu passo correndo ou desvio, porque eu não sei como é que foi. Ai, É, ai. então, e o nome que eles dão aqui é fachada cuiabana para isso. Ah, Fachada cuiabana, porque não sei se nasceu aqui ou o quê, mas é uma prática bem comum aqui. é, É, infelizmente aqui tem pessoas que trabalham errado. Colocaram aqui o que é a tal fachada cuiabana. O Pedro colocou isso aqui, já ouvi falar isso aqui em São Paulo. É isso aí, então, né? Você acabou de dizer que a fachada cuiabana é isso, é tubo com vidro aí colado. Né? Qual, botou assim, o Paulo colocou, qual é a proporção sua de colaboradores na produção e na instalação, para a na parte de produção, gestão? O Paulo é de não, Goiás. O Paulo Robert, de Goiás, qual é a proporção de colaboradores na produção e instalação para a parte de gestão? Aí eu não entendi muito esse final, mas quantos você tem na instalação, quantos estão na tua produção? olha, eu acho que 50% mais ou menos está na instalação, tá? Tem uns 11 instalando, É mais ou menos isso aí. Na produção, eu acho que uns 30% e 20% fica para administrativo e comercial. para administrativo comercial, né? Tá bom. É, vamos lá, outra aqui. A gente já vai acabar já, tá? Já vamos finalizar. É, aí, Andressa Esquadrias, sou fornecedora dela, sim. Conhece a Andressa Esquadrias Alumínios? Sim, Andressa da Vidromax, uma querida. Uma querida, Ah, parabéns para ela, tá grávida. foi ela que falou que você é a única que trabalha com a pele de vidro. O pessoal que não trabalha, que não sabe trabalhar com pele de vidro, pode fazer o nosso treinamento lá. É o Master Pele de Vidro, que é o treinamento online que a gente tem de fachada. Qual o software que a Pádua usa? Vidraçaria da Esquadria perguntou. A gente usa W Vector. WVector, né? Muito bom. Agora ficou uma pergunta, mas saiu. Deixa eu ver. Agora apareceu? Então tá bom. Calma aí, então que... Agora apareceu. Deixa eu ver Apareceu aqui. aqui, Regina, o supervisor de obras fica o tempo inteiro com os instaladores. Então, para cada equipe de instalação, não. A gente só tem um supervisor e ele fica rodando obra. Ele não fica o tempo inteiro em uma obra. Ele vai lá, acompanha a obra, tem alguma dúvida? Não tem, sai, vai para outra. E assim vai, entendeu? A partir do momento, algum tem alguma dúvida, não sabe o que fazer, não sabe como instalar, liga para ele vai lá. Mas só tem Entendi. um supervisor. Tá, aqui você viu a pergunta, mas é porque é a pergunta que colocaram aí direto, né? Acho que eu estou fixando, você não está conseguindo ver. Agora apareceu uma do Oliveira Inox, Isso, isso? isso. Fixei essa, então você já está vendo já. Tá, ok. Ele quer saber se você é centralizadora na sua administração ou você delega a seus funcionários as funções e depois cobra resultado. Qual a melhor maneira de administrar uma empresa? Com certeza é delegar, né? Agora você tem que acompanhar de perto o resultado. Eu não sou centralizadora quando eu estou vendo que está dando resultado. Então, por exemplo, hoje eu não me meto no compras. Nem chego perto, nem sei onde está sendo comprado, não sei quase nada do compras. Porque eu sei que o resultado está sendo muito positivo, eu vejo os números, então eu não preciso, eu acompanho o resultado, mas eu não preciso ficar, Em né, cima. colocando o dedo lá. Exatamente. Mas eu acho que tudo, no final do dia, assim, no final do dia, essa frase eu escutei. No final do dia você tem o resultado daquilo que você tolera, né? Então, se você tolera
baixo desempenho, se você tolera falta de resultado, é isso que você tem, né, no final do dia. E não sou centralizadora, eu sou de delegar, porém eu cobro resultado positivo. Eu acho assim, eu vejo assim, Fernanda, que as empresas para trabalhar profissionalmente, ela tem que delegar, lógico, isso tem que ser delegado, sem dúvida nenhuma, mas você tem que delegar com meta. As pessoas têm que ter meta, Sim, principalmente os gestores, né? Os sim, gestores têm que ter meta. Então, se você tem um gerente na produção, ele tem que ter uma meta de produzir X, né? Se você tem um vendedor, ele tem que ter uma meta de vender X. Se tu tem um financeiro, ele tem uma meta, né, para poder conseguir fazer o fluxo de caixa dele funcionar. Enfim, todos os setores têm que ter sua meta, porque é a soma dessas metas que vai fazer com que a sua empresa seja lucrativa. Porque se sim, algum setor desse não alcançar as metas, você vai ter um furo no teu caixa, né? Você vai ter algum tipo de problema ali. Então, todo mundo tem que ter meta, né? E tem que ser responsável pela meta e vai ser cobrado pela meta, né? O empresário tem a meta dele, né? Você tem que gerar negócios e pagar todo mundo, pagar todas as suas contas. Essa daí é a sua meta, né? No final do mês conseguir fazer a sua empresa lucrativa. Agora, como você tem vários gestores, cada um você tem que dividir isso daí com um pouco com cada um e tem que sim, cobrar para que isso sim. tudo funcione, essa engrenagem toda funcione, né? Então é bem por aí mesmo, você já tem essa visão, já faz isso. Deixa eu ver aqui. José Abad falou, professor, fico muito feliz em ouvir e ver o progresso de um empreendedor e me orgulho por ter iniciado contigo os cursos em 2011. Hoje minha empresa está colhendo os frutos. Um grande abraço aqui para o José Abad. A vidraçaria, deixa eu ver aqui. Tá. Unitrama falou, qual é o maior desafio na liderança de uma empresa do segmento? Qual é o maior desafio? É, na Eu acho que liderança. a liderança, eu acho que dessa empresa, desse segmento nosso, eu acho que é porque nós ainda temos sim processos bem artesanais, né? Bem que não deveriam mais ser, isso dificulta um pouco a gestão. Sim, A falta de profissionais bem da área também dificulta um pouco a gestão, né? A gente não tem uma abundância de profissionais na nossa área, então é escasso, você tem que ficar, às vezes, treinando uma pessoa até tornar ela boa, até tornar ela da área, né? Então, eu acho que esses são as principais dificuldades na nossa é. área. Ô, Fernando, vou aqui na última pergunta para a gente finalizar, porque a nossa live está muito bacana, né? E a gente já está aí já com 1h40, passa muito rápido, né? O Wellington Maia perguntou, qual o marketing, na sua opinião, que gera mais resultado nas vendas? Olha, na minha empresa é marketing digital, através do Instagram. Instagram, na verdade, é o marketing que mais gera negócios no mundo, né? É a empresa que mais movimenta negócios no mundo. E para minha Sim, empresa não é diferente. Nós temos um resultado muito bom com o Instagram. sim. Inclusive, esse próximo número da revista Contramar, eu escrevi sobre o marketing de guerrilha, né? E a gente diz que e lá eu coloco, né, que uma empresa que ela não tem muito recurso e quer fazer um marketing para dar um resultado, que ele faça aí então esse marketing aí nas mídias sociais, né, com menor recurso. Mas para mim, eu acredito muito que o Instagram, o Facebook, o site, eles são uns recursos que você tem para ajudar na divulgação da empresa, né? Lógico que você precisa ter uma equipe de vendas para poder estar porta a porta, porque o nosso produto não é digital. Então a gente também tem que deixar muito de ver aquelas coisas que aparecem, né, na internet toda hora. Dobre seu faturamento, triplique seu Não, não. faturamento, que você vai ficar rico com isso tudo, porque o nosso produto não é um produto digital. Eu estou Sim, até fazendo o meu, que é um curso online
né? O nosso curso online de master, pele de vidro, outros cursos nossos online, isso é um produto digital, mas que também não vai ficar rico de uma hora para outra. Mas a Sim. esquadria de alumínio, ela precisa muito da presença, né? A gente precisa na obra medir, principalmente esquadria sobre medida, né? Então, a gente precisa na obra, nós precisamos ter esse corpo a corpo. Então, o Instagram, o site, o Facebook, Google Ads, né, é importante, o Facebook Ads. Não adianta também você só ter o Instagram e você não investir, né, na Ah, não. parte patrocinada né, Sim. da mídia social. Então, é isso. Você tem que ter o teu folder, o teu folheto, a sua apresentação. Isso tudo aí é muito importante para o marketing e trabalhar um posicionamento da sua empresa, né? Ver aonde que realmente, qual o público que você quer realmente atender. Então, todo esse Sim. conjunto aí é importante. Agora, para isso ter resultado, a gente precisa investir. Investir. As pessoas têm que considerar o marketing como investimento, né? Então, se você tem um dinheiro no banco, ele está parado, está rendendo 1,5 ao ano, você tem que pegar esse dinheiro e investir em alguma coisa que vai dar resultado. Então, se você pega esse dinheiro e você investe nas mídias sociais, por exemplo, no Google Ads, e ele vai te trazer clientes para que você possa dar continuidade no trabalho da venda, porque você não vende direto no Instagram. Você atrai o público e coloca a sua empresa em evidência. Aí você vai lá para poder fazer a sua venda através da equipe comercial. Então, se Sim. você quer trazer público, você precisa investir, né? E o marketing é exatamente isso. Então, as empresas têm que considerar, deixar um dinheiro para o marketing, pegar um percentual das suas vendas, colocar no marketing e investir. Investir em treinamento de vendedores, investir nas suas mídias, investir no seu site, porque isso é o retorno que você vai ter, né? Então, até esses grandes mídias, até esses grandes empresas que estão vendendo na internet ou do produto digital, eles têm um alto investimento, né? A pessoa fala que fez 1 milhão, né, de reais, mas ela botou lá uns 100 mil, É. investiu uns 100 mil para poder chegar a 1 milhão. Né? Ninguém fala isso claramente. Né? Ela fala Sim. que vai fazer 1 milhão, você vai triplicar a tua venda, mas vai triplicar, mas eu vou ter que colocar um dinheiro para isso daí. E Sim. forte, e bom, Sim. porque vai ter o resultado. Então, se você acredita no seu segmento, então invista em marketing. Faça uma Sim. estratégia, também não é fazer de qualquer jeito. Então, fica aí a dica, fazer essa leitura lá da nossa coluna na revista Contramarco para poder ver isso. Bom, Fernanda, deixa eu ver se teve mais um último aqui. Perguntas. Acho muito vago de mencionar produção em quilo por causa dos desafios. O que a Fernanda acha sobre isso? Vamos lá, Fernanda, para finalizar. Perfeito, né? É o correto. Isso aí. Né? Eu acho que assim, a gente pode ter a, a produção, nós podemos ter a produção de uma certa, como algum indicador do quilo. Né? Eu posso chegar na sua empresa, através do seu espaço e do seu número de funcionário, falar para você que assim, olha, você consegue atingir um número médio de quilos. Mas não que o preço da minha esquadria vai ser dada pelo quilo. Ela vai ser Ah, dada por um levantamento todo do custo que tem, sim. da minha lucratividade, né? Enfim, dos meus custos comerciais, mas eu preciso ter uma referência de quilos, que é da minha capacidade produtiva, porque eu não tenho referência da minha capacidade produtiva em valor. A minha capacidade produtiva é 50 mil reais. Não existe isso. A minha Sim. capacidade produtiva tem que ser algum número, o metro quadrado de produção ou por peça. Eu acho o metro quadrado de peça mais complexo de numerar. Então, eu prefiro por quilo, mas não que o seu preço vai ser cobrado por quilo. Então, é isso. Né? Quero agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Vocês aproveitam para tirar um print, né? E colocar no story de vocês, para poder mandar mensagem. Sigam a Fernanda no Instagram dela, que ela está marcada lá em todos os stories e nas postagens nossas. Sigam a Pádua também.
Siga o canal do Serralheiro. Quem não segue o canal do Serralheiro, siga aí o canal do Serralheiro. Quiser seguir professor Alexandre Araújo, também pode seguir. Professor Alexandre Araújo é o meu outro Instagram. Quero agradecer a Esquadrias Up, né, que está aí assistindo a gente, a Jéssica, o Lucas Patz. Esse é o seu irmão? Não, né? Não. Não. É Meu Lucas irmão o é nome do seu Matheus. irmão? Não, meu irmão é Matheus. Mateus? Ah, tá. Não é Lucas. Bom. A Juliana, que está assistindo. Bom, tem uma galera aí assistindo. O Ricardo Peterson colaborou bastante, Serralheria Arte Fama. Quero agradecer a todos vocês. Fernanda, quer deixar alguma mensagem, falar alguma coisa para finalizar? Não desistam, né? Quem está desanimado não desista, porque empresa é isso aí, altos e baixos. E apesar de toda essa pandemia, de toda essa crise aí, a gente ainda é abençoado só por ter saúde, já é uma bênção infinita, né? Que a gente possa ser grato pela saúde. E é isso aí. E Muito bom. seguir a vida com alegria, que é isso que importa. Muito bom. Fernanda, muito obrigado por mais essa oportunidade da gente conversar, bater esse papo, de acertar esse meu convite. Né? Quero agradecer mesmo, de verdade. Né? Tenho também assim muito orgulho, né, de ver o seu crescimento. Né? A gente sabe das dificuldades, só nós mesmos sabemos das dificuldades que nós temos no nosso negócio, no dia a dia. As pessoas pensam que tudo é fácil, né? Que tudo é como você falou, né? A grama do vizinho é mais verde, mas não é. E nós sabemos dos desafios que o nosso negócio tem. Né? Hoje está um jeito, amanhã aparece uma outra surpresa, sempre aparecendo mais surpresas, mas a gente, como bons gestores, temos que estudar, né? E planejar, né? Tentar prever as coisas que vão acontecer na frente. Né? Então, Sim. assim, muito obrigado por estar aí com a gente, obrigado a todos que estão participando, todos que participaram com o Café com Bauxita, dessa nossa segunda temporada. Esse foi o 5º episódio. Esse foi o último episódio dessa temporada, Fernanda. Tá? Nós chegamos aí, o último episódio dessa temporada. A terceira temporada, não sei se vai ter a terceira temporada, ou se vai ter, como que ela vai ser. Apesar de ser o Café com Bauxita nesse horário, né? Eu estou no vinho e na água. Né? Mas enfim, mas foi bacana a gente encerrar essa temporada aí com você. Sucesso para você. Sabe que o que precisar, eu estou sempre aí com você e com todo mundo aí que está assistindo a gente. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada pelo convite e parabéns pelo excelente trabalho que você realiza no nosso setor, profissionalizando, trazendo conhecimento, trazendo maturidade para esse setor, que é o que a gente precisa, né? Parabéns, professor Alexandre, obrigada pelo convite. Sem dúvida nenhuma, Fernanda. Eu que agradeço, e você aí, como sempre, uma fonte inspiradora para os empresários, né? E para as empresárias também, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa noite para todos aí. Tchau, Fernanda. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.